está a sua vida secreta com Cristo? Para sermos um cristão de verdade, nós precisamos ter uma vida secreta com Cristo. Em novembro de 1922, um arqueologista britânico que se chamava Howard Carter, ele fez uma descoberta que impactou o mundo. Nas escavações no Egito, no Vale dos Reis, na cidade de Luxor, ele descobriu uma tumba de um rei que estava lacrada há mais de 3.000 anos. E foi um choque quando eles descobriram essa primeira sala e depois mais outros espaços que estavam ali, porque toda aquela sala era revestida de ouro. E ali, quando enterraram aquele rei, eles colocaram ali elementos caríssimos, coisas, objetos preciosos, juntos com a tumba do rei, que foi um faraó que reinou mais ou menos, ou quase reinou, 1.341 anos antes de Cristo. Nós estamos falando do faraó que se chamava Tutankhamon, ou o King Tut, como nós falamos aqui nos States. Então, quando eles descobriram a tumba desse rei Tut, eles ficaram impactados, porque tudo era de ouro, tudo era peças caríssimas que reluzia. Então, quando eles encontraram o caixão dele, o sarcófago dele estava todo revestido de ouro. Então, quando ele abriu aquele sarcófago, eles viram que havia outro sarcófago dentro daquela caixa enorme. Então, esse segundo era de madeira fina, com vidros. Então, eles abriram esse segundo sarcófago e estava ali o terceiro sarcófago, ou o terceiro caixão, popularmente falando. E quando eles abriram o caixão, estava então ali o corpo morto do rei Tutankhamon. É interessante que essa descoberta, que inclusive está em exposição aqui em Houston, no Museu de Ciências Naturais, essa descoberta fala e conta a história das nossas vidas. Porque muitas vezes o nosso lado exterior está tudo lindo e maravilhoso. No nosso exterior, as coisas estão brilhando, as coisas estão como ouro, mas dentro de nós está, como naquela tumba, um corpo morto, uma pessoa morta. Nesse texto que vamos estudar hoje, de Mateus 6, Jesus vai diretamente ao ponto, tratando dessa parte interior do nosso coração, nos propondo uma vida diferente com Ele. Se você nunca escutou esse podcast, meu nome é Elia Wagmacher, seja bem-vindo ou bem-vinda ao Mais de Deus Podcast. Nós temos um estudo novo toda terça-feira e eu te convido a se inscrever no meu canal. Nós temos aqui mais de 70 estudos bíblicos que irão abençoar o seu coração e te conectar com Deus. Bom, então voltando aqui ao nosso estudo, nós vamos ver que Deus, ele não vê o que está do lado de fora. A nossa performance, a forma como nós tratamos as pessoas, a forma como nós queremos aparentar para as pessoas. Deus, quando olha para nós, ele trata com aquilo que está no lugar onde ninguém vê, que é o nosso coração, que é o nosso interior. Deus não está impressionado com a forma que nós usamos para impressionar as pessoas. Ele está impressionado com aquilo que vai dentro do nosso coração. Então, aqui em Mateus 6, é a continuação aqui do Sermão da Montanha, e é interessante que Jesus convidou os discípulos para o pico da montanha para ensinar para eles uma lição superior e alta, que foi ensinada diretamente pela maior autoridade do universo, que era o próprio Jesus Cristo. Então, aqui, ele está nos convidando para o autoexame e para nós checarmos o nosso coração. Eu sei que você deseja ser um cristão genuíno, um cristão de verdade. E como é que nós nos tornamos um cristão de verdade? Nós precisamos ter uma vida secreta com Cristo. E hoje nós vamos aprender aqui nesse estudo como é que nós desenvolvemos essa vida secreta com Cristo. As instruções de Deus
em como vivermos no seu reino, é super importante, porque não dá para nós termos uma vida de aparências, ou não dá para nós termos uma vida cristã baseado no que as outras pessoas dizem sobre a vida cristã. Nós precisamos ter uma intimidade com Ele. E nessa intimidade é que a vida dele é transferida para o nosso coração, e aqui então é o lugar onde nós desenvolvemos esse relacionamento com Ele. Então ele nos convida para sentarmos aos seus pés e aprendermos dele como é que nós temos então uma vida cristã verdadeira, como é então que funciona essa vida secreta que ele nos convida para ter. Eu te convido a abrir a sua Bíblia em Mateus 6, se você está correndo, dirigindo, cozinhando, trabalhando, Deus te abençoe. Abra comigo, Mateus 6, verso 1 ao verso 4, diz assim: ajuda aos necessitados. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Verso 3. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Uau! A Bíblia nos convida a uma vida de segredo com Deus. Aqui Jesus está sendo, como dizemos em inglês, very sharp, muito direto em como devemos cuidar da vida que nós expomos. Nós temos que ter cuidado o que nós falamos, o que nós compartilhamos com as pessoas, ou em social media, ou na igreja, ou com os amigos, ou no nosso ambiente de trabalho. E ele aqui, ele está dizendo, olha, se você faz qualquer coisa buscando a aprovação das pessoas, buscando ser reconhecido pelas pessoas como uma pessoa boa, então você já recebeu a sua recompensa. O olhar das pessoas para você é a sua recompensa. Agora, aqueles que fazem em segredo, que fazem com a intenção de realmente abençoar o outro e não com a intenção de ser visto, essas pessoas terão a recompensa do próprio Deus. E é interessante que ele não diz aqui se você der ao pobre, mas ele diz quando você der ao pobre. Isso significa que é esperado que nós cristãos estejamos constantemente com os nossos olhos abertos e a nossa atenção para as pessoas necessitadas da nossa família, da nossa igreja, da nossa comunidade, da nossa cidade. Então é esperado que nós façamos isso como uma ação natural. Mas aqui Jesus nos convida a examinar a motivação do nosso coração. Quando nós ajudamos alguém, quando nós fazemos algo, o que realmente nós estamos buscando com essa ajuda? O que nós estamos querendo ganhar quando nós ajudamos a uma pessoa necessitada ou alguém que precisa da nossa ajuda? Quando nós temos uma disciplina espiritual e um relacionamento satisfatório com Cristo, todas as demais necessidades desaparecem na nossa vida. Nós, quando estamos satisfeitos com Cristo, nós não temos mais essa fome insaciável da aprovação e do aplauso das pessoas. E isso é uma tentação muito grande no mundo que nós vivemos hoje, onde tudo é feito em um display em mídia social ou em outras redes. Nós somos tentados o tempo inteiro a mostrar que nós somos pessoas boas, que nós estamos fazendo o que é correto. E aqui Jesus nos convida para o contrário. Ele diz, a sua vida e as suas ações precisam ser feitas em segredo. Ele quer nos ensinar aqui que a audiência que nós temos é Ele unicamente. E tudo que nós fizermos tem que ser para Ele e não para as pessoas acharem que nós somos pessoas boas. Mas a única forma de nós vencermos essa tentação
dessa necessidade da aprovação das outras pessoas e do aplauso das outras pessoas é quando nós temos uma vida secreta de oração e de leitura da palavra de Deus. E nós amanhecemos o nosso dia, nós nos alimentamos dele e assim nós podemos passar o nosso dia sem cair na tentação de esperar o aplauso das pessoas. Seguindo a nossa leitura, vamos ler aqui do verso 5, que diz assim, agora sobre a oração. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai que está no secreto. Então seu pai, que vem em secreto, o recompensará. Versículo 7. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe que o que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem, vocês orem assim. E aqui nós vemos então depois o Pai Nosso que estás nos céus. Aqui Jesus está advertindo aos discípulos, a nós, nos ensinando a nos relacionar com Deus. Entrar em comunhão direta com Ele. É esperado que nós tenhamos uma vida de doação e é esperado que nós tenhamos uma vida de oração. Mas ele está dizendo, essa vida de oração, quando nós vamos orar, interceder, a intenção não é para outras pessoas nos verem orando, achando que nós somos pessoas espirituais ou que nós somos pessoas íntimas de Deus. Isso ele está dizendo, você precisa fazer no secreto. A oração, você vai para o seu quarto, fecha a porta, ninguém precisa ver quando você está orando, ninguém precisa saber quanto tempo de oração você gasta, ninguém precisa saber qual é o tempo de intimidade que você tem com o nosso Pai que está nos céus. Ele está dizendo, eu não gosto quando você fica com essa repetição, blá, 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 blá. Eu sei o que está no seu coração, eu sei as suas necessidades. Quando nós orarmos, nós precisamos ser diretos com Deus. Nós podemos trazer até Ele as nossas ansiedades, as nossas dores, os nossos sofrimentos, mas Deus espera que nós conversemos com Ele como pessoas adultas e não como bebês que nós vamos ficar 1 hora chorando, repetindo a mesma coisa, sem ser diretos naquilo que nós queremos. Nós podemos chorar na presença de Deus, não é isso que eu estou dizendo, nós podemos colocar o nosso coração diante dEle, mas sobretudo, nós precisamos dizer para Deus o que nós queremos dizer para Deus. O que vale numa oração não é a extensão dessa oração. Pode ser que uma oração, olha, eu posso contar para você as diversas vezes que eu apenas pensei uma coisa em meu coração e eu vi Deus responder, algumas vezes imediatamente aquela oração. E outras vezes, orações que eu oro há décadas e que eu ainda não vi a resposta. Então, o importante na oração não é o tamanho da oração, não é a extensão, mas o peso de verdade e de sinceridade que há naquela oração que nós estamos fazendo. Não é pelo muito falar que vocês estão ouvindo. Lembra de Baal? Os adeptos de Baal que oraram lá por horas e horas e horas no Monte Carmel e nada aconteceu. Ele está dizendo, sejam as suas palavras poucas e diretas e sábias, e dessa forma ele vai ouvir a sua oração. Jesus está aqui condenando a hipocrisia. Quando nós nos fazemos de atores, nós colocamos uma máscara e nós oramos em público como se nós fôssemos ali as pessoas mais espirituais da terra. Jesus está condenando esse tipo de hipocrisia. Ele diz, o que eu espero de você é que você vá no seu quarto, é que você vá no lugar onde ninguém está te vendo e ali você dobra o seu joelho e ali você coloca a sua vida na minha presença e ali eu vou ter intimidade com você. Isso seria uma absoluta fraude se nós orássemos em público por alguém, mostrando que somos espirituais, quando, na verdade, nós não temos uma vida em secreto com Deus. Para sermos cristãos autênticos, nós precisamos de uma vida secreta com Deus. Nós não podemos fazer a vida cristã de fora para dentro. A vida cristã, ela começa do nosso coração, dessa vida em segredo na presença de Deus. Nós precisamos entrar no lugar que ninguém está vendo e, em segredo, nós oramos ao Pai. Não ao Filho, não ao Espírito Santo,
nós oramos ao Pai que está nos céus. Jesus ainda ensina que devemos orar para que a vontade de Deus seja feita em nossa vida. Esse versículo que diz aqui, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. No verso 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, Jesus nos ensina aqui que nós não podemos chegar diante de Deus com as nossas listas de exigências, mas o que nós precisamos é chegar diante de Deus com um coração quebrantado e dizer, Senhor, isso é o que eu quero, mas não faça a minha vontade, Senhor, faça-se a tua vontade. Nessa vida secreta é que nós conseguimos ter esse coração de entrega ao Pai que está nos céus. Ele ainda nos instrui que antes de pedirmos perdão dos nossos pecados, nós precisamos certificar de que nós já perdoamos aos nossos devedores. É hipocrisia pedir perdão a Deus antes de perdoarmos aos outros. O verso 12 diz assim, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É na vida secreta que nós conversamos com Deus sobre isso. E olha, muitas vezes nossos pecados não são perdoados por Deus porque ainda nós não perdoamos outras pessoas. Então, antes de pedirmos perdão a Deus, nós precisamos checar o nosso coração se nós já perdoamos as outras pessoas. E tudo isso onde é que nós fazemos? Em nosso secreto, em nossa vida secreta com Deus. O verso 16, 18, eu vou ler para você, diz assim, agora sobre o jejum. Nós já lemos sobre a doação, nós já lemos sobre a oração e agora vamos ler sobre o jejum. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu Pai que vê em secreto. E seu Pai que vê em secreto o recompensará. Amém. A mesma coisa ele diz sobre o jejum. Quando nós jejuarmos, nós não precisamos sair por aí dizendo para as pessoas que nós estamos jejuando com a intenção de mostrar que nós somos pessoas espirituais. Ele está dizendo, isso é hipocrisia. Se o seu jejum você não conseguir fazer em segredo, então é melhor não fazer, porque isso é hipocrisia e nós estamos fazendo pela motivação errada. Então aqui Jesus nos convida e ele é enfático em dizer ao Pai que vê em secreto. Ao nosso Pai que vê em secreto. Ele olha aquilo que está dentro. Ele olha dentro de nós e ele vê a nossa motivação. Não importa o quanto de ruído, o quanto de movimento, o quanto de atividade nós estamos fazendo aqui no nosso exterior. Ele lida com aquilo que ninguém vê. Então, a nossa preocupação na vida cristã precisa ser não naquilo que as pessoas estão vendo, mas precisa ser naquilo que só Ele vê, que só Ele está assistindo, que só Ele pode enxergar exatamente como é. Se as nossas doações, orações e jejum se tornarem intencionalmente públicas, ou seja, são uma performance para sermos aplaudidos, esse é o nosso galardão, que é o aplauso das pessoas. E Deus não irá nos recompensar. Primeiramente, isso nos afirma que doar, orar e jejuar traz uma recompensa de Deus para a nossa vida. E essa recompensa de ajudar o necessitado, de orar e jejuar, ela só virá para nós quando nós fazemos com uma única audiência em nossa cabeça. Eu estou fazendo em segredo para que Deus veja. Nós temos que manter em mente que a nossa audiência é só uma pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo, ou que é nosso Pai que está nos céus. Uma amiga um dia me contou que ela foi comprar uma bolsa de marca e ela teve uma grande dificuldade para descobrir se aquela bolsa era real ou se era uma imitação. E eu também já vi que a bolsa falsa é realmente idêntica à bolsa verdadeira.
A única diferença é que a bolsa verdadeira, ela tem um código que está conectado com o sistema da empresa que fabricou. Enquanto que as milhares de bolsas falsas não possuem esse código de originalidade. Quando nós vamos para o secreto com Deus, nós possuímos esse código de originalidade de nosso Pai que está nos céus. Então, nós estamos conectados com Ele. Esse é o nosso código, é a nossa intimidade secreta com Ele. E sabe o que acontece? Quando nós nos alimentamos espiritualmente, nós praticamos essa disciplina espiritual de buscar a Deus em secreto, de servir a Deus em secreto. Então, todas as demais necessidades da nossa alma, de ser aplaudido, de ser reconhecido, essa fome insaciável que nós temos de ser reconhecido, de ter o like das pessoas, sabe o que acontece com essa fome? Ela desaparece, porque ela já foi saciada pelo nosso Pai que está nos céus. A palavra de Deus nos convida a subirmos a montanha do autoexame, o nosso foco de vida. Se somos cristãos e desejamos ser cristãos verdadeiros, é agradar a Deus e não as pessoas. Tem um versículo até que diz: importa agradar a Deus e não aos homens. Quando nós começamos a ler esse texto aqui, no capítulo 5, que é o capítulo anterior, fala das bem-aventuranças, que é como o sorriso de Deus. Quando nós temos essa vida secreta nele, nós praticamos essa espiritualidade, nós temos o sorriso de Deus nas nossas vidas. Eu creio que nada mais é importante nesse mundo do que termos a aprovação de Deus e o sorriso de Deus para nós, todas as manhãs quando nós acordamos. Dar, orar, jejuar, Jesus nos convida, acima de tudo, a fazermos isso como uma ação de amor dele no nosso coração, como ação de humildade na presença dele, e não para nós aparentarmos para as outras pessoas que nós somos pessoas espirituais ou que somos pessoas boas. Assim como aquele corpo do rei Tut, que foi achado dentro daquele sarcófago de forma tão profunda, diante de tanta luxúria, de tanto ouro no externo, dentro estava um corpo morto. E a minha oração é que nós não sejamos como o rei Tut, que quando nós viermos a brilhar a glória e a luz de Deus, não seja artificial ou não seja apenas uma hipocrisia, mas venha a ser apenas como a consequência da presença dele dentro de nós. E como nós conseguimos essa presença? No secreto, onde ninguém está vendo. Obrigada, Deus, pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, obrigada pela tua vida e obrigada porque o Senhor nos convida a ter uma vida secreta contigo. Abençoa a pessoa que está me ouvindo nesse momento, abençoa essa família em nome de Jesus. Muito obrigada por você assistir esse estudo comigo. Eu te convido a se inscrever. Você já se inscreveu no meu canal? Eu te convido a hoje se inscrever. Me dê esse presente. Eu quero estar conectada com você. E aperta também o sininho aí do lado para que você possa ser notificado do próximo estudo bíblico. Que Deus te abençoe e até lá.